O pessoal nos questiona bastante, né, a respeito de como funciona esse recurso do Road Machine, o que consegue fazer, enfim, ainda tem muitas dúvidas com relação a isso. Então, hoje, para quem não sabe, né, o Road Machine é o nosso recurso para distribuição de tarefas, e hoje a gente vai apresentar algumas evoluções que a gente já teve nesse recurso. Mas eu acho que também seria legal, Emerson, passar um briefing geral para quem não conhece, para quem não sabe o que é o Road Machine, e aí depois nos trazer essas evoluções. Mas, sem dúvida, é um tópico que nos pedem bastante. É isso aí. E Emerson, tem então esse pedido da Cris aí, a gente vai acabar tomando um pouquinho mais de tempo nesse primeiro item. Eu acho que vale muito trazer, principalmente um pouco de limites, né? O que está envolvido quando a gente pensa em Road Machine, né? Tipo, tem várias formas de como é que a distribuição de trabalho ela pode ser feita, né? Porque, de repente, o Emerson vai estar usando um caminhão, eu vou estar usando uma moto, tudo isso aí vai acabar influenciando, né? Se nós estivermos na mesma equipe, né? E acaba sendo também uma boa forma de poder ter esse trabalho sendo, né, levado para campo, né? Vamos chamar assim. Então, primeiro, conta pra gente o que tem de um pouquinho de novo aí, ou na ordem que tu preferir, vamos ver o que temos aí de coisas legais aqui para trazer. Legal, legal. Não, com certeza esse recurso é bem sim, solicitado e a gente tem feito evoluções boas neles, né, em termos de evolução, porque a gente vê um potencial muito grande mesmo nesse trabalho, porque otimiza muito a gestão, né, da criação das rotas. Então, eu tenho uma situação que eu tenho um conjunto de 100, 200, 1000 tarefas para serem feitas execuções em campo. E qual que é a melhor distribuição dessas tarefas para minha equipe? É difícil saber, porque às vezes tem que fazer importação de arquivo, tem que subir via API, e aí não sei se vai ficar balanceado o tempo, né, de cada rota, porque pode acontecer de sobrecarregar alguma pessoa e ter uma distância muito longa dentro de uma tarefa e outra ficar mais fácil fazer a execução, porque está mais próximo aos locais. Então, tem várias variáveis envolvidas dentro dessa distribuição. E esse recurso visa otimizar e dar uma sugestão de rotas de forma otimizada, né? Claro que são muitas variáveis envolvidas, então a gente não tem talvez como mapear todas as variáveis. Pode ter alguma situação onde tem alguma tarefa prioritária que tem que ser feita antes das outras, então tem que mudar a ordem de execução, que daí tem uma prioridade maior que outras, cliente especial, cliente VIP, tem alguma situação que talvez tenha também tem pega muito a questão de entrega, que tem um motoboy que vai lá e acaba cruzando por cima do canteiro para fazer mais rápido a entrega. Então, tem coisas também que são muito variáveis, a gente não tem muito como a gente ter controle, mas a gente gera uma sugestão de rota otimizada para que a partir daí possa ser trabalhado em cima dela, feito alguns ajustes manuais, para que possa daí, a partir daí distribuir da forma mais homogênea, assim, uma forma mais organizada as tarefas dentro do time, certo? Então, vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona, o que a gente evoluiu do recurso e também dando um pouquinho como a Cris solicitou, um pouquinho do como funciona, como é que se configura, o que ele faz, né? Essa feature do sistema. Então, aqui no painel de gestão, nós temos aqui um recurso chamado aqui, que é um dashboard especial, que a gente tem, chamado Road Machine, que tem opções aqui, a gente tem 3 áreas de seleção. Tem áreas que a gente permite carregamento de tarefas, então é importante que as tarefas estejam numa etapa em preparação, então esse recurso, ele trabalha apenas com tarefas por enquanto, a gente tem evolução prevista para evoluir esse conceito e poder também fazer um planejamento de locais, mas aí temos que evoluir um pouquinho mais o recurso. Nesse momento, a gente tem que criar a tarefa, então eu tenho que indicar o local que eu vou atender, né, e quando eu quero atender. Então, portanto, que na tarefa também, além de ter o local, tem o período que eu posso naquele local, então aqui é a data, a hora inicial, a data final da execução daquela tarefa, para que eu consiga entender já no tempo que eu posso trabalhar. Então, pode ter locais que eu posso atender somente de manhã, ou só de tarde, ou o dia todo, aí através da data e hora inicial e final da tarefa, o sistema identifica qual janela de tempo que vai ser considerada para a distribuição. Isso é levado em conta nesse algoritmo de distribuição de tarefas. Então, além da questão das tarefas selecionadas, a gente tem a opção de selecionar as pessoas, que é quem vai, de fato,
estar apto a fazer a executar essas tarefas, né? Importante também é que salientar que essas pessoas, o ideal é que elas tenham a jornada de trabalho cadastrada. A jornada de trabalho é importante para definir exatamente quais dias da semana e quais horários de cada dia a pessoa trabalha. Senão, se não tiver a jornada de trabalho cadastrada, a pessoa vai trabalhar de segunda, de domingo a domingo, da meia-noite 1 até 23h59. Então é uma questão que é importante definir certa janela de tempo da pessoa. Então, é de segunda a sexta, das 8 às 18, ou das 8h30 às 5h30 da tarde, com uma hora de almoço. Tudo isso é levado em conta no algoritmo. É importante salientar que esse algoritmo foi feito em parceria também com a URGS também, então é importante salientar, é um algoritmo que trabalho de pesquisa aí, né? Trabalho de pesquisa feito com um aluno fazendo pós-doutorado agora fora do país agora, então é um algoritmo que tem bastante estudo em cima, bastante trabalho, bastante pesquisa para chegar nesse ponto. E por fim... Né? Sempre trazendo novas variáveis e contextos, a gente segue nessa evolução sempre, né? Isso, exatamente. E aí, na parte aqui de baixo, dos parâmetros, é para dizer exatamente como a gente quer distribuir. Então, tem algumas opções aqui de distribuição, que pode ser o período que eu quero fazer a distribuição das tarefas, né, que é em quais dias eu quero fazer a distribuição, qual meio de transporte, se é carro, a pé, bicicleta, e aqui a estratégia, que é bem importante. Qual que é a questão da estratégia? Quando a gente fala aqui de otimização de tempo, a gente até fez uma evolução importante nessa estratégia aqui, que a gente não estava assim, a gente acabou ajustando agora nesse algoritmo que a gente solicitou lá para ser melhorado. Antes a gente olhava todas as rotas criadas, né? Então, se eu tivesse 100 tarefas para distribuir, ele ia verificar a melhor distribuição entre as pessoas que estão aptas a fazer aquelas tarefas e olhar o total de tempo de todas as rotas para verificar o menor tempo entre todas. Agora a gente está otimizado isso diferente, para ser assim, o menor tempo possível entre as pessoas que eu tenho. Então, não importa se eu vou levar mais tempo no total das rotas, o importante é que eu vou entregar as tarefas no menor tempo possível. E daí ele faz até um balanceamento de, se eu tenho 5 pessoas para trabalhar, vai botar para 5. E aí vai tentar entregar no menor tempo possível. Então, feita uma pequena mudança aí nesse algoritmo de tempo aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso aqui depois foi aplicado para ficar mais fácil o entendimento, tá? A da distância também é parecida, eu consigo verificar, eu quero verificar, então, otimizar para que tenha a menor distância possível entre os locais que eu vou fazer entrega. Então, ele clusteriza, ele cria uma forma que as tarefas sejam agrupadas por área para conseguir ter uma distância mais curta entre deslocamento entre as tarefas. Gera um efeito de cluster para entender e não ter muito deslocamento entre uma entrega e outra. E quando falo em recursos, basicamente é entender, eu quero conseguir distribuir essas tarefas em menor número possível de pessoas. Para mim entender que eu tenho, se tem uma equipe de 10 pessoas, eu posso entregar com 3, com 5, com 7, ou preciso de 10 ou 12. Então eu consegui otimizar, entender, gerar o máximo possível de trabalho para as pessoas que eu tenho, podendo aí talvez criar uma certa folga para poder atribuir trabalho para outras pessoas, ou contratar mais gente para poder conseguir atender a demanda que eu tenho. Então é mais sentido a gente entender quantas pessoas são necessárias para atender aquelas tarefas. E a questão aqui da origem e destino, isso é um ponto importante, porque às vezes geralmente tem uma situação da gente ter um ponto de partida daquela rota, né? Então, vou sair do meu centro de distribuição, vou sair da minha empresa vou ter que pegar o veículo para me deslocar, ou tem que ir lá para pegar a mercadoria para me fazer entrega. Então, é a parte de dizer onde exatamente vai ter o ponto de origem, e também se vai ter ponto de destino ou não, porque pode ter situação onde a pessoa tem que ir até o local, fazer a entrega e voltar para o centro de distribuição, voltar para o ponto de coleta para entregar um comprovante, coisa assim. Ou às vezes não, às vezes a pessoa somente faz a entrega e depois a partir daí ela está livre para fazer qualquer outra coisa. Então depende muito de como é que é configurada a regra de negócio do cliente, né? Então esses são os pontos aqui. E a gente colocou aqui duas coisas a mais que não tinha, que é a parte de controlar a jornada ou controlar a capacidade. Por que isso é importante a gente salientar? Porque a jornada, por padrão, eu falei para vocês antes, né? É importante que o usuário a pessoa tenha essa jornada cadastrada. Mas pode ter e por padrão isso está habilitado, tá? Mas caso tenha alguma situação onde eu queira colocar aqui, não importa a jornada, eu quero colocar todas as tarefas possíveis para uma pessoa, e se ela não acabar hoje, ela continua amanhã, e continua depois, até acabar.
Então eu posso colocar, encher a pessoa de tarefas e ele não estou preocupado que ela vai conseguir executar aquelas tarefas do dia. Eu estou preocupado em garantir que ela vai ter uma rota planejada. Agora, se ela vai atender hoje, amanhã ou depois, cara, isso aí é uma questão que depende muito mais da organização dele, da pessoa que está entregando ou executando as tarefas, do que exatamente uma preocupação de gestão. Então é algo que dá para ser considerado nesse sentido. E a capacidade é um ponto da gente entender, eu quero controlar a capacidade que cada pessoa tem em efetuar aquelas rotas. Essa capacidade pode ser ela é flexível, posso ter capacidade, depende de cada negócio também. A capacidade pode ser total de tarefas que cada pessoa pode receber no dia, a total de peso, né, o quilo, ou cubagem, pode ser definida como achar melhor. Então a gente criou o conceito mais genérico, que é capacidade, e cada tarefa do sistema existe um campo novo, então chamada capacidade, ou a gente chama de demanda de consumo, que está aqui o campo ali em cima, que diz exatamente quanto que cada tarefa representa sobre o total de capacidade que a pessoa pode atender. Então, até vou mostrar para vocês aqui na prática um pouquinho para entender, ficar mais claro esse ponto. Então, se eu pegar aqui tarefas, por exemplo, do dia de amanhã, eu já tenho cada uma tarefas aqui para o dia de amanhã, as tarefas aqui que eu botei aqui da gestão de equipe de entrega expressa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando tarefas para eu poder distribuir elas. Então, essas tarefas elas estão na situação em preparação. Então, eu ainda não sei quem vai fazer, não sei quando vai ser feito. Quando eu já tenho aqui o período que é dia 12, né? Mas quem vai fazer? Quem vai executar aquela tarefa? Eu não sei. Ela está em preparação ainda. Somente tenho a data e a hora dela, que ela pode ser atendida, e o local. Isso é importante, né, Emerson? A gente sempre é uma das restrições para poder trazer as tarefas aqui, elas têm que estar nesse estado em preparação. Então, quando fizer a importação delas ou coisa se for criar, deixar nesse estado para elas poderem aparecer aqui, né? Isso. E aí, nesse caso aqui, eu selecionei as tarefas, elas já aparecem aqui embaixo, já, né, com as tarefas, o seu ID, com o local, eu posso clicar aqui e visualizar a tarefa para pegar informações dela. Pode ver que ela está aqui em preparação, todas elas, ela não foi ainda, não tem uma pessoa associada àquela tarefa. E ela tem esse campo aqui, demanda de consumo. Tu vê que cada um aqui, por exemplo, aqui tem uma demanda diferente, 1, 2, 3, porque nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu considerei que a demanda de consumo, por exemplo, seria quilos, por exemplo, tá? Então eu considerei que uma tarefa tem essa tarefa aqui é 1 quilo, essa tem 2, essa tem 3, podia ser também incubagem, mas é uma demanda, quanto que aquela tarefa representa sobre o todo. Então, então é importante trabalhar com a mesma unidade de medida sempre, né? Então, se eu vou trabalhar com quilos, é sempre quilos. Se eu trabalhar com cubagem, é sempre cubagem. Mas ela é um campo flexível que pode variar conforme a necessidade do negócio de cada cliente. Então, aqui eu tenho aqui as tarefas, e cada tarefa tem sua demanda aqui. Aí, depois que eu selecionei aqui a tarefa, eu tenho as tarefas aqui selecionadas dentro do meu Machine, eu posso vir aqui e adicionar as pessoas. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui algumas pessoas que eu coloquei aqui na minha jornada 44 horas. Eu botei aqui de segunda a sexta e sábado de manhã, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho aqui essa jornada aqui. Então, aqui eu tenho aqui algumas pessoas aqui que eu já carregou por padrão. E essas pessoas que carregou aqui, tu vê que elas não tem nenhuma tarefa ainda, nem distância, nem tempo total. Ela tá, somente carreguei as pessoas, mas não distribui nada ainda. Estou só fazendo uma seleção para entender o que o sistema vai sugerir para mim. Aí, na parte de baixo aqui, eu vou colocar, então, o período da data de amanhã, porque as tarefas são de amanhã, que eu botei aqui dia 12, todas são dia 12, né, tem que respeitar a data. Vou dizer que o transporte é de carro, e vou dizer aqui que a otimização aqui é de tempo, tá, para tentar entregar as tarefas no menor tempo possível, tá? E vou colocar aqui o ponto de origem das tarefas aqui, por exemplo, seria aqui o endereço do local, e seria aqui, por exemplo, aqui aí o Move-Me. Vou colocar aqui que é o Fiat 464, nosso endereço físico lá, que está lá, que a gente, né, esperamos que um dia a gente volte ainda em algum momento, vamos ver como é que vai ser, como é que a coisa vai andar, né, com a pandemia, por enquanto está lá, a gente está em home office, mas esse é o nosso endereço da nossa sede, e vou colocar aqui como origem aqui e destino, tá, e aí vou colocar aqui para considerar a jornada e controlar a capacidade. Vou dizer que a nossa capacidade aqui, a máxima que cada pessoa pode atender é 10. Então, cada pessoa dessas aqui, que tem 6 aqui, vai poder atender 10 quilos, ou 10 metros cúbicos, vamos entender se for cubagem, ou 10 reais, ou 10 mil reais, porque depende, pode ser também questão de valor também envolvido. Então, é capacidade 10. E eu vou pedir para simular, aqui. Aí, simulando, ele já vai dizer que não foi possível realizar a simulação, necessário aproximadamente 7 veículos. E nesse caso aqui, eu tenho 3, tenho 6.
Eu tenho somente 6, ele diz que tem precisa de 7, precisa de uma a mais. Então já não dá. Mas eu vou vir aqui agora, pô, então tá, então 10 não dá. Vamos colocar uma capacidade de 12. Porque 12 eu acho que vai dar, vou aumentar um pouquinho. Eu vou simular de novo. Ó, já apareceu aqui. E aí, nesse caso aqui, é aquilo que eu falei, a questão que a gente fez a mudança no algoritmo. Ele está agora mudado para deixar o tempo mais balanceado entre as pessoas, para entregar o menor tempo possível as tarefas. Então, em vez da gente ter olhar o total de todas as rotas, ele está deixando uma situação um pouco mais estruturada. Pode ver que os tempos aqui ficaram muito parecidos, ó. 1,26, 1,30, 1,21, o tempo de cada rota de entrega aqui, ou de execução. E aí, entrando aqui em cada uma das pessoas, eu vou poder visualizar aqui exatamente o que o sistema sugeriu. Então, aqui tem aqui, ó. Então, ele sai aqui do ponto de origem, lá, que seria o Move Me, vai até o centro de compras, demonstração 901, outro centro de compras, aqui tem o tempo estimado, né, de deslocamento entre um ponto e outro, né, e a distância. Então, ele mostra aqui exatamente aqui como ele vai percorrer essa rota aqui. A gente pode vir aqui também visualizar ela no mapa, então eu posso visualizar aqui no mapa como é que essa rota foi gerada, como é que ela foi planejada. Eu posso abrir aqui para ver ela maior, aqui vai ficar mais fácil. Aí eu consigo aqui, opa, foi muito, vou voltar um pouquinho. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ele está deixando claro aqui como é que está sendo a minha distribuição. Eu estou saindo aqui, ó, esse aqui é meu ponto aqui de origem e destino, que eu botei o mesmo que o Move, tá? Por isso que está em cima aqui, ficou destino, mas também origem e destino. Então, se nós aproximar aqui, dá para ver que está... Ele sai dali e ele volta para o outro lado, ó. Então tem uma diferença aqui. Então ele sai por aqui, deve vir para cá, até chegar nesse primeiro ponto, que é aqui o centro de distribuição 842, depois aqui tem aqui 806, e aí vai fazendo aqui a rota de distribuição aqui. Então a gente consegue visualizar no mapa exatamente como é que está a rota criada. Além disso, eu posso vir aqui também e fazer uma operação manual, aquilo que a gente conversou. Então, beleza, não ficou muito bom. Esse cara aqui eu não gostei que ele botou aqui, eu quero passar para outra pessoa. Então eu posso vir aqui, clicar aqui. O que eu vou fazer com essa tarefa aqui? Eu quero passar ela vou passar para outra pessoa. Esse aqui não é o ideal que fique aqui com essa pessoa aqui. Vou passar para outro. Então vou transferir esse cara aqui para o Monteiro Lobato. Tá? Então eu clico aqui, configuro, ele vai mudar aqui a rota. Então vamos voltar aqui. O Dom Pedro tinha 4, ficou com 3, diminuiu aqui o tempo dele. O Monteiro Lobato aumentou porque botou uma tarefa a mais para ele. Então eu posso fazer algum ajuste manual da rota para fazer, como eu falei, o sistema sugere, né, uma menor distribuição, mas é possível por aqui fazer uma manutenção da rota e ajuste necessário. Também posso vir aqui também, quero mudar a ordem de execução. Não ficou legal. Isso aqui eu acho que não está bacana. O sistema não ficou bacana, não ficou legal. Vou poder arrastar aqui para cima aqui. Arrastar, não. Aí quando arrasta aqui, ele tira os tempos e a distância aqui, mas eu posso reprocessar, ele vai recalcular daí com os tempos de distância, conforme a ordem que eu sugeri. Importante salientar, por que não, a cada mexida aqui, a cada vez que arrasta aqui, ele já não reprocessa? Porque pode fazer várias manutenções aqui, eu posso arrastar para cá, arrastar para lá, fazer várias alterações, e no fim, que tá legal, eu vou calcular para o sistema roteirizar e entender se está de acordo aqui a minha distribuição. Então tem essa pequena diferença aqui de usabilidade. Também é possível também vir aqui também remover todas as tarefas de uma pessoa. Então, aqui do Dom Pedro I. Dom Pedro I ele não pode. Nesse dia aqui ele fiquei sabendo que ele vai tá testado, não vai poder trabalhar. Então, eu vou aqui e vou tirar as tarefas dele. Nesse momento as tarefas já voltam aqui para cima para mim poder fazer daí uma atribuição manual. Então, as tarefas estavam lá para o Dom Pedro lá, voltou para cima. E eu posso vir aqui manualmente e vir aqui, eu quero passar essa tarefa aqui agora para o Machado de Assis. Aí vou lá passar para o Machado de Assis. Ele já passa para lá. Tá calculando aí. Opa. Já deu problema. Vou passar para o Machado de Assis e falou assim que não conseguiu passar para ele porque ele já está com a rota no máximo ali, então não conseguiu. Então já deu algum problema ali. Então temos que ver. Deu algum problema ao atribuir para ele. Então, assim, mas o objetivo aqui é que o sistema consiga fazer algum ajuste manual da rota para que consiga daí, a partir daí, fazer uma operação manual e ajuste do que o sistema sugeriu. Então, esse é o ponto que eu estou aqui apresentando para vocês. Além disso, tem um outro ponto que também é muito utilizado, que acho que vale a pena a gente destacar aqui. Deixa eu limpar aqui a simulação para mostrar para vocês outro exemplo, que é um exemplo, então, eu quero saber quantas pessoas eu preciso para atender aquela demanda.
Então, entrando aqui no outro exemplo que eu tenho aqui, uma questão de uma planejamento semanal, então, pegar do período do dia 8 até o dia 13, por exemplo, toda semana corrente. E vou pegar aqui essa primeira aqui, que é a agência de trade marketing, a gente botou aqui um tipo de tarefa para facilitar. Então, nesse caso aqui, o que tem? Eu tenho aqui 18 tarefas em vários dias diferentes, e eu botei demanda de consumo tudo porque eu entendo que a demanda de consumo o que é? É que cada tarefa representa uma tarefa que eu posso executar naquele dia. Então, eu posso entender que eu quero que o sistema considere que o máximo que uma pessoa pode fazer por dia são 5 tarefas, por exemplo. Então, tudo tem que demandar aqui para sumarizar 5 e não poder ser mais que 5, na verdade, né? Então, nesse caso aqui, vamos voltar aqui, eu vou botar de novo aqui as pessoas, vou botar aqui a jornada 44 horas, por exemplo, e vou deixar somente uma pessoa, porque eu quero ver se consigo atender todas as tarefas aqui com uma pessoa apenas, em vários dias da semana, só para entender se é possível eu atingir esse objetivo ou não. Aí eu boto aqui o período do dia 8 até o dia 13, que é o que eu configurei lá. Vou botar aqui a otimização, então, de recursos, que é para verificar a menor quantidade de pessoas possíveis para atender essa demanda. Vou tirar aqui essa opção, vou deixar como primeira tarefa e primeiro local e última tarefa, porque nesse caso, para mim, não vai... Vamos considerar que não interessa o ponto de partida, ele vai sempre executar a primeira tarefa que ele tiver disponível. E o ponto de partida é indiferente nesse caso aqui. E vou colocar, então, que a capacidade máxima que cada pessoa pode ter por cada dia é 5, por exemplo. E vamos simular aqui. Ó, diz aqui que não foi possível realizar a simulação, necessário aproximadamente 4 veículos para poder atender com uma capacidade de 5. Tá? Mas eu não quero controlar a capacidade, quero deixar sem capacidade, quero deixar que a pessoa possa fazer o quanto ela puder. Então, vamos simular de novo. Vamos ver que vai dar diferente o resultado aqui. Ó, agora ficou 4 de novo. A gente tem algum detalhezinho que a gente tem que dar uma olhada aqui. Não deveria, tá? Acho que a gente tem que limpar o campo aqui, pode ser. Talvez tenha que limpar o campo, tem que dar uma olhada nisso. Então, vou de novo, só para a gente confirmar que não tem nenhum problema aqui. O Emerson, uma coisa que o Gustavo estava perguntando aqui. Pode falar. Tá, tem duas coisas que ele estava perguntando aqui que eu fiquei pensando. Primeiro, ele questiona sobre essa capacidade de ser uma característica do agente, né, da pessoa agente, e não essa configuração genérica ali. Eu imagino que quando tu vai fazer a seleção das pessoas que vão fazer parte, né, desse processo, também poderia ser uma forma de eu estar selecionando conforme uma certa capacidade, né? Hoje acho que seria mais ou menos assim o processo. Tipo, eu sei que essas 3 pessoas aqui têm um determinado tipo de veículo para fazer o transporte, daí faço lá um conjunto de trabalho com elas e depois seleciono um outro conjunto para outras. Hoje acaba sendo assim Isso foi avaliado, tá? É uma evolução que está no nosso roadmap para evoluir a capacidade, para a gente poder ter ela configurável por pessoa, ou por veículo que seja, né? E aí a gente não informar a capacidade aqui, e sim lá na pessoa. Mas nesse momento, para a gente fazer uma primeira versão disso, a gente colocou aqui, sendo uma capacidade aqui geral para todas as pessoas, do Hot Machine aqui que eu estou selecionando, e aí para isso teria que ser mesmo a gente poder então aqui diferenciar, criar alguma forma de poder indicar então aqui um tipo de pessoa que tem um certo caminhão, então tem um caminhão com capacidade tal, vou classificar pessoas com aquele veículo, então poder agrupar pessoas que têm a mesma capacidade de entrega para fazer simulações diferentes. Então é mais ou menos nesse sentido que tu colocou mesmo, Daniel. Mas eu entendo que seria uma evolução natural que deve acontecer nas próximas entregas
como a gente falou anteriormente, esse é um recurso que a gente vem evoluindo. A gente está mostrando de novo o que a gente fez, mas eu entendo que a evolução segue em constante evolução. A gente vai ter novas entregas a serem feitas, e esse ponto da ter a capacidade de professor, eu entendo que é um ponto de evolução bem interessante sim a ser feito, tá? E aí a questão de API, como é que a API tá conectada com isso daí? Em que nível? Ou ainda vai ser algo para ser lançado mais à frente? Vai ser algo lançado mais à frente. Nesse momento a gente tem que ter uma interface aqui de seleção de tarefas, seleção de pessoas e disparar aqui a estratégia aqui. Temos uma API que a gente até consegue, na verdade, na via API, criar as tarefas, né, e criar as pessoas, mas a gente fazer todo esse processo aqui via API ainda não temos ainda. É uma entrega futura. Tá. A gente fica no aguardo aí, Gustavo, para avisar assim que tivermos esse item. Mas interessante. E aí, só para finalizar aqui, eu acho, é importante daí nesse caso aqui, eu vou botar as pessoas de novo aqui no plano e vou botar a capacidade aqui de 5, como estava antes aqui. Até tem um ponto que tem que dar uma revisada aqui. E aí, na distribuição que ele faz, você pode ver aqui o que o sistema faz. Ele já botou aqui 5 para cada pessoa, 5 para esse, 5 para esse, 5 para esse, e aí o último aqui com 3, até a ordem exatamente que ele coloca aqui, as pessoas aqui, eu não sei exatamente dizer, tá, o ritmo que tem aqui, ele botou por último aqui, mas enfim. Eu acho que ele pega 5, 5, 5, aí o que falta ele bota na última pessoa que ele encontrar, tá? Mas aí ele está considerando que a capacidade está sendo considerada, né? Eu tenho aqui 5 por agente, e ele está colocando em 4 que eu não tinha colocado lá, que precisa de 4 pessoas para fazer essas tarefas que eu selecionei. Então ele está, de fato, respeitando aquilo que ele está retornando lá na mensagem. E aí ele traz aqui a rota diária, né? Aí eu consigo verificar dia a dia aqui, dia 10 é esse, dia 11 é esse. Aí eu consigo visualizar dia a dia o que ele vai colocando aqui para mim, né, ser feito, né? Então eu consigo entender a cada dia o que está planejado. E é importante também salientar que tudo que eu estou fazendo aqui de simulação, que o sistema está sugerindo, alteração, é tudo feito em memória aqui, nada ainda foi aplicado. Então, no momento que, se eu quiser aplicar, o sistema simula aqui, eu faço toda a organização da rota. No momento que eu venho aqui e mando aplicar, aí sim que o sistema vai pegar tudo que está aqui para cada pessoa e em cada tarefa e vai realmente, de fato, passar ela para vir para campo e já associar a pessoa, dizer assim, beleza, tá, já pode fazer que está pronto para ti. Daí ele vai aplicar essa rota criada aqui, né? Aí, nesse momento que as tarefas deixam de estar em preparação e vão aguardando envio para campo. Isso, exatamente. Muito bom. Naquela seleção das pessoas ali, tinha alguns filtros ali, era tipo, só vamos de novo ali, quais as opções que tem? Na seleção de pessoa está aqui. Eu acabei de clicar aqui, temos uma pessoa específica, posso botar uma pessoa por vez, posso botar a pessoa A, B e C, posso ir informando. Também é importante salientar, né, porque esse filtro aqui não é um filtro, ele é um filtro que é acumulativo, né? Posso botar aqui o Dom Pedro, né, e depois eu posso vir aqui e botar aqui o Getúlio Vargas, e ele vai incluindo, tá? Ele não remove o que já está selecionado, então eu posso fazer um filtro cumulativo que ele vai fazendo. Então eu posso fazer pessoa por pessoa, ou tem a questão da equipe, ou a jornada, o tipo de pessoa, e também aqui o estado de cidade. O estado de cidade não é combo, né? É um campo digitado, porque o estado de cidade hoje dentro do YouMove é um campo alfanumérico, não tem uma lista de seleção. Entendi. Então daqui a pouco o jeito que se organiza essas equipes, que pode ser daqui a pouco nesse tipo de veículo, né, enfim, isso aí pode ajudar de repente na organização até do processo, né, de distribuição. Boa. Isso. Interessante.